Olá, seja bem-vindo. Eu sou Lênio, aqui do canal O Caminho do Homem e o Caminho de Deus. Hoje vamos abordar um assunto de muita importância e um assunto que, na verdade, é um assunto bastante extenso também. Mas, como eu tenho afirmado já ao longo de todos os vídeos praticamente que eu tenho exposto aqui, nós precisamos buscar sempre, em primeiro lugar, o conhecimento base de qualquer assunto que a gente quer empreender maior conhecimento. Não é raro a gente encontrar pessoas na vida que elas tentam abordar assuntos complexos sem que elas tenham as bases fundamentais do assunto que ela está querendo discutir. Então, um ponto que eu quero abordar aqui, antes da gente começar propriamente o estudo, eu tenho uma frase que eu acabei tendo uma inspiração e eu tenho essa frase por mim mesmo, né? Que costumo dizer o seguinte: os especialistas, antes de eles serem o que são, eles são mestres nas bases da ciência que eles dominam. Os especialistas, antes de serem o que são, eles são mestres nas bases da ciência que dominam. Então, o intuito desse vídeo, desse estudo de hoje, é a gente abordar um assunto bastante profundo, que inclusive é um assunto que grande parte deste assunto tem sido ensinado à sociedade, à comunidade, ao longo da história, por duas vertentes. Este assunto ele tem sido introduzido e ensinado na sociedade ao longo da história por intermédio da filosofia, que é um ramo, e por intermédio da teologia, que é o outro ramo. E tem um pequeno detalhe: não tem como se encontrar. Não tem como se encontrar. Você vai perceber já no princípio, se você já tem algum conhecimento básico das Escrituras, se você já é um crente em Jesus Cristo, você vai perceber que já no começo você já vai entender, inclusive, se você já é crente em Jesus, você vai entender no comecinho do nosso estudo aonde que esse estudo vai chegar e por que ele está começando por onde ele está começando. Para você que é crente em Jesus, isso para você é muito claro. É muito claro. Portanto, o que eu quero abordar com você hoje é, vamos dizer assim, antes de entrar no assunto propriamente dito, o que eu quero que fique, o que eu acho que é importante que fique impresso na sua cabeça é o seguinte, sem base em qualquer assunto que você vai investir, qualquer tipo de discussão com alguém, se você não tiver a base, a essência dele, tudo o que você for abordar com qualquer outra pessoa, qualquer tipo de assunto que seja, sendo que você não tem a essência e não tem a base, sabe onde que vai levar a discussão? Lugar nenhum. É por isso que o apóstolo Paulo disse na carta, quando ele escreveu aos apóstolos, né, a Timóteo e tudo mais, ele diz, foge de questões de genealogia, foge dessas coisas, porque isso vai gerar o quê? Vai gerar só contenda, discussão, falácia, cólera no meio de vocês. Percebe? Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: a base que eu tenho de determinado assunto é suficiente para me dar de fato
um alicerce de certeza e de conhecimento para que eu fique completamente em paz, de acordo com a Bíblia ensina? Sim, pronto. A partir do momento que você já tem a essência e a base nesse assunto que você aprendeu, você pode entrar em qualquer roda de discussão no meio de doutores, PhD, de que nível for, não tem problema nenhum. Porque você vai estar enraizado no alicerce daquilo que fundamenta o conhecimento daquilo que está sendo discutido. A partir daí, sabe o que é? A partir daí é só detalhe. Então, para alguém que tem a base e o conhecimento e a essência daquilo que ele está discutindo, o que vier depois disso vão ser, vamos dizer assim, detalhes. Que não vai fazer grande diferença e não vai te trazer grande conhecimento ou grande novidade naquilo que você já sabe. Percebe? Então, o meu intuito com esse vídeo é que a gente aborde essa questão. E a questão que nós vamos abordar hoje, nós vamos discutir os princípios, alguma coisinha, né, sobre isso é o quê? Nós vamos falar sobre a razão, conforme a filosofia tem trazido para as pessoas, que a razão é que move o mundo, que a razão é que está aí neste mundo, levando os eruditos a definir para a sociedade que caminho que deve seguir de acordo com a razão que eles têm ensinado no mundo, já há tantos anos, que a Bíblia chama inclusive de sabedoria do homem, sabedoria do mundo. Ok? E o conhecimento de Deus, conforme as Escrituras diz que é, e nos ensina e nos revela. Ok? Então, espero que você seja bastante edificado com esse estudo e que o Senhor Deus nos ajude, nos capacite a trazer para você, com a ajuda do Espírito de Deus, revelado na sua palavra, o conhecimento de Deus, e que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos àquilo que Deus tem revelado na sua palavra. Aquilo que Deus tem revelado na sua palavra. E é de sua responsabilidade buscar entendimento desta palavra, deste conhecimento. O conhecimento que você deve buscar da revelação que Deus aqui na Bíblia é de inteira responsabilidade sua. Nenhum pastor na face da terra, nenhum evangelista, nenhum presbítero, nenhum diácono, nenhum cooperador na face da terra pode ser considerado como responsável pelo aquilo que você sabe e você deixa de saber. É responsabilidade sua. O que eles vão ser responsabilizados, os que pregam expositivamente a Bíblia, vão ser responsabilizados por aquilo que eles estão falando e aquilo que eles estão querendo incutir na cabeça das pessoas. Agora, a responsabilidade de ter como verdadeiras ou não, sua responsabilidade. E é isso que a Bíblia nos ensina. Portanto, não há ninguém, não há um ser humano na face da terra que pode terceirizar a sua responsabilidade de compreender o que as Escrituras dizem ou não. É sua responsabilidade. Portanto, aqui eu te faço uma pergunta. Você tem gasto tempo suficiente para compreender o que as Escrituras ensinam? Você tem gasto tempo suficiente? Ok? Muito bem. Vamos orar, vamos, como é nosso costume, e pedir direção ao nosso Deus para que possamos, com graça dele, nós entendemos
possamos entender esse estudo, que Deus nos dê entendimento pelo Espírito Santo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, o nosso Senhor e nosso Salvador, eu peço ao Senhor, Pai querido, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa-me, Senhor Jesus Cristo. Estou, Senhor Deus, debaixo, Senhor Deus, do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que purifica e me lava de todos os pecados. Portanto, estou justificado pelo sangue de Jesus, seu Filho. Ajuda-me, ajuda-nos neste momento a empreender, Deus, tempo neste momento para que possamos compreender o que a Tua Palavra nos ensina. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua orientação, através do Espírito Santo do Senhor. Como a Tua Palavra nos diz, o Espírito Santo do Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor, o Espírito Santo de Deus, que nos apacenta. O Espírito Santo do Senhor Deus, que é o nosso consolador, o paráclito, consolador. Ajuda-nos, fala conosco, aguça os nossos ouvidos espirituais para que possamos entender a Tua Palavra, conforme a revelação do Teu Santo Espírito. Ilumina-nos, orienta-nos. Tira de nós, neste momento, tudo aquilo que vem a nos atrapalhar, a nos concentrar, a ouvir a voz inaudível ao ouvido natural, mas que o Teu Santo Espírito fala conosco, no poder do Espírito Santo do Senhor, não por intermédio de conhecimento humano, mas através da Tua Palavra, que é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho, te louvo e te agradeço. Amém. Para nos auxiliar a esse assunto muito importante, eu vou utilizar de um autor muito antigo, que escreveu sobre esse assunto de uma forma bastante gloriosa e com graça de Deus. Nós vamos basear neste livro chamado A Lei Moral, do autor Ernest Kevin. Então nós estamos nos baseando neste livro, com o auxílio deste autor Ernest Kevin, que escreveu de uma forma muito aprimorosa sobre esse assunto. Vale a pena você comprar esse livro e se debruçar nele nesses estudos. Ok? Vamos então começar. Quero introduzir esse assunto fazendo uma pergunta e lançando uma afirmação. A pergunta que eu quero fazer para você é: você vive e você tem razão para viver? Você tem utilizado da razão para viver o seu cotidiano? Você tem utilizado da razão para desvendar os sofismas, que são as lógicas erradas, os falsos ensinamentos na vida? Você tem utilizado da razão para poder desvendar os erros dos pensamentos, das formulações, dos ensinos e daquilo que você tem aprendido na vida? Você tem utilizado da razão para aprender sobre essas coisas e desvendar os erros e os acertos da vida? Essa é uma pergunta que precisamos fazer. Portanto, esta é uma pergunta. E a afirmação? E a afirmação que eu quero fazer, baseada nas Escrituras, é que a razão humana, a razão do conhecimento humano, ela é incapaz de te ajudar a compreender os sofismas
feitos pelo homem, pela própria sabedoria humana. Percebe? Percebe? A razão é incompetente. A razão é incapaz de te auxiliar nesta empreitada. Nós vamos ver isso agora. Ok? Vamos lá. Vou começar aqui com o texto. Vou começar com o texto aqui. O conhecimento moral fornecido pela lei da natureza, nós já vamos entender isso. O conhecimento moral fornecido pela lei da natureza é algumas vezes chamado de luz da natureza. Já vamos discutir sobre isso. O conhecimento moral fornecido pela lei da natureza é algumas vezes chamado de luz da natureza ou razão natural. Mas este é um conceito que precisa ser usado com cuidado, porque não é difícil ver que, embora a razão seja necessária para que o homem conheça a Deus, é ao mesmo tempo insuficiente para todas as suas necessidades espirituais. A razão por si mesma não conduz o homem a Cristo. Para a gente partir, para a gente discutir isso, vou ler 2 versículos para nós, onde o apóstolo Paulo abordou isso, ok? O primeiro versículo é 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 4 e 5. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículos 4 e 5. A minha palavra... eu vou começar do versículo 1 para a gente entender melhor por que Paulo falou sobre isso. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Não foi com sublimidade de palavras e de razão. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, de filosofia humana, ensinada por filósofos, que toda a raça humana tem embebido disso e comido disso. Mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Portanto, aqui precisamos entender o seguinte: há um conceito, há um ensino dado pela filosofia, que o homem deve buscar o conhecimento, inclusive o conhecimento da verdade, através da razão humana, através da sabedoria humana. O apóstolo Paulo, com esses versículos, ele praticamente aniquilou, destronou esse conceito do seu trono, ou seja, destronou esta informação, tirou essa informação do seu trono, que é esta informação que a filosofia incutiu na raça humana, que é o quê? Que é esse conhecimento de que a razão deve ser utilizada para o busca do conhecimento e da verdade. Isso é uma mentira criada pela filosofia. Por quê? Porque não há possibilidade alguma da razão nos levar ao conhecimento de Deus. Porque a razão, ela não tem conhecimento suficiente, ela não tem percepção suficiente, ela não tem inteireza suficiente, ela não tem luz
suficiente, ela não tem base suficiente e ela não tem em si mesma capacidade suficiente para conhecer a Deus. Não tem. Você quer saber uma forma mais adequada de você perceber a verdade? É olhando para a história. Se você olhar para a história e você ler a história, você vai ter mais resquícios na história para compreender a verdade do que, inclusive, do que por Platão, por Aristóteles e por todos os filósofos. Onde que eu li isso? Um autor que é um PhD, um doutor que escreveu sobre história. Mas a nossa base não está nele também. A nossa base está nas escrituras. A nossa base está no que Paulo falou. Que quando Paulo, inclusive, foi em determinado local pregar o evangelho, levar o conhecimento de Deus, não foi por palavras persuasivas de sabedoria humana, de razão humana. Por quê? Porque o ser humano não tem razão nenhuma, não tem conhecimento nenhum, não tem nada nele que possa levar a entender Deus. Não tem como. Não tem como. Percebe? Portanto, vamos continuar. Então, a razão por si mesma não conduz a homem a Cristo. E Paulo afirmou isso, como acabamos de ler agora. Ok? Então, ou seja, tudo o que tem se aprendido sobre, inclusive, cristianismo, no século passado, e principalmente para esse século que está se iniciando, que é o século XXI, se você parar e buscar entendimento, e se você se debruçar na Bíblia, e com oração, com jejuns, com busca de entendimento através das Escrituras, você vai perceber que grande parte do que se diz ser cristianismo não tem nada a ver com Jesus. Tem nada a ver com Jesus. Por que você acha que grande parte da igreja institucional se comporta como se comporta hoje em dia? Porque grande parte dessa igreja, que se é igreja constitucional, não tem nada a ver com Jesus. Não. Grande parte dessa igreja institucional, igreja católica romana, igreja evangélica, grande parte do que se ensina na igreja evangélica, e principalmente no catolicismo romano, não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com Jesus. Você acha que essa sociedade, essa comunidade que vive do jeito que vive hoje e se diz ser cristã, tem alguma coisa a ver com Jesus? Tem. E a questão que a gente tem que se perguntar é o seguinte: por que a coisa chegou do jeito que está? Por que a coisa está como está? Certamente por causa do pecado. Certamente por causa da idolatria. Certamente por causa do dinheiro, que é a raiz de todo o mal, Como eu já venho debatendo e já venho afirmando isso categoricamente nos vídeos que já falei anteriormente. Todo o mal que você vê na Terra, toda a situação que você vê na Terra, todo o problema que você vê na Terra, numa comunidade, na vida de alguém, num problema que está sendo enfrentado num relacionamento interpessoal, pode procurar, vai esmiuçando, vai cavando, vai vendo para você ver onde que está a origem. É o amor ao dinheiro. No começo, se você for procurar da onde, por que está acontecendo isso? Você vai ver, é por causa de dinheiro. É por causa de dinheiro, amor ao dinheiro. Dinheiro é o Deus deste século XX e principalmente agora do século XXI. Principalmente. É o dinheiro. Sem querer fugir de quem está fugindo. Portanto, a razão
do que muito dizem hoje em dia dentro das igrejas católicas romanas, evangélicas. A razão que está por trás, qual que é a razão que está? Que razão que é essa aí? Que esses padres ensinam aí? Que razão que é essa? Que razão que é essa? Eles ficam 7, 8, 9 anos estudando filosofia, teologia, para o cristianismo ser isso? Isso aí? Então eu te faço a seguinte pergunta: estes acreditam de fato em Deus? É esta razão aí que os leva a acreditar em Deus desse jeito aí? Esses pastores aí que a cada dia se tornando senadores, deputados federais, estaduais, sabe lá, se é prefeito, sei lá o que for. É esta razão aí que eles têm utilizado para ensinar o evangelho? É isso aí? Percebe como a razão humana não pode levar ao conhecimento de Deus? Não tem como. O conhecimento moral fornecido pela lei da natureza. O que é essa lei da natureza? O conhecimento moral fornecido pela lei da natureza é algumas vezes chamada de luz da natureza. O que é isso aí? É aquela ideiazinha que incutiu na cabeça de todo mundo, que todo mundo pensa assim. Todo mundo pensa assim. Os cristãos, hein? Pensam assim. Não, por natureza, o homem já tem dentro de si uma razão peculiar que o faz entender a respeito de todas as coisas. E ele consegue discernir tudo, inclusive Deus, a conhecer a Deus por essa razão intrínseca que a natureza, que o próprio Deus colocou dentro dele, que de fato foi Deus que colocou dentro da natureza do homem essa peculiaridade que é chamada de razão. Mas você percebeu que essa peculiaridade chamada de razão colocada dentro do homem, se você de fato for utilizar da razão, você vai perceber o quê? Que você está errado. Se esta razão que foi colocada dentro do homem, de fato conduziu o homem para um raciocínio correto, vai levá-lo a perceber o quê? Que ele está no erro. Vai levá-lo a perceber que ele está no erro. Porque esta razão, essa peculiaridade colocada dentro do homem, que é chamado da luz da natureza, o leva a entender que ele é o bom o suficiente para discernir as coisas e fazer um modelo pelo qual ele deve andar, inclusive como ele deve moldar a Deus, de acordo com o conhecimento dele, e assim ele define Deus. Tem nada a ver. Com razão. Percebe? Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual que é o caminho que as pessoas têm percorrido ao longo da história, de acordo com esta suposta razão depositada dentro delas? Se aproximar de Deus? Então devemos fazer uma pergunta: esta razão, ela é eficaz? É? Completamente ineficaz, né? Portanto, não podemos chamar isso de razão. Não tem como chamar isso de razão. Há filosofias e filosofias no mundo ensinando que o homem deve buscar o verdadeiro conhecimento da razão. Sabia disso?
Várias filosofias do mundo que ensinam que o homem tem condições de buscar o verdadeiro caminho da razão pela sua própria consciência, pelo seu próprio conhecimento. O apóstolo Paulo diz que não. O apóstolo Paulo diz que a sabedoria humana é ineficaz. Aliás, sabe o que o apóstolo Paulo fez com a sabedoria humana que ele tinha? Sabe o que ele faz? Sabe o que ele considerou a sabedoria humana que ele tinha? Sabe o que ele fez? Ela considerou como lixo. E aí ele fala, inclusive, nesse texto, ele diz que considerei todas essas coisas como esterco para ganhar a Deus. Alguns teólogos, algumas pessoas ensinam que não, quando Paulo diz que ele considerou todas essas coisas como esterco para conhecer a Cristo, significa que ele usou de todo esse conhecimento que ele teve como esterco para preparar uma terra para ajudá-lo a conhecer a Cristo. Mentira, não tem nada a ver. É completamente fora inclusive de lógica básica isso, como o texto afirma. Nada do que Paulo teve como conhecimento humano foi utilizado para ele ganhar a Cristo. Muito pelo contrário. Ele teve que perder a sua vida por amor a Cristo. Não é perder a vida dele no final da vida por amor a Cristo como ele perdeu. Não. Também isso aconteceu, mas não é isso que a gente está abordando. Jesus falou assim, aquele que querer guardar a sua vida não pode conhecer a Cristo. Mas aquele que perder a sua vida por mim e por evangelho, esse ganhará a vida. O que Jesus está falando? Se você considerar a sua sabedoria humana, que é limitada, irracional, de fato, você vai ganhar a Cristo, porque você vai arrepender dos seus pecados e entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aí você vai conhecer a Cristo. Caso contrário, se você manter na sua razão ensinada pelos filósofos, o seu caminho continuará indo direto para um abismo final. Um abismo. Você vai continuar no erro, vivendo no erro, já que está ansiando do seu erro, achando que você é sábio, e no final da vida você vai encontrar um precipício. Simples assim. Portanto, o conhecimento moral fornecido pela lei da natureza é algumas vezes chamado de luz da natureza ou razão natural. Mas este é um conceito que precisa ser usado como cuidado, porque não é difícil ver que, embora a razão seja necessária para que o homem conheça a Deus, é ao mesmo tempo insuficiente para todas as suas necessidades espirituais. Tem algum lugar na Bíblia onde a Bíblia diz sobre isso? João 14,6. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus do céu. E o que os filósofos ensinaram? Deixa pra lá, amigo. Deixa pra lá. Não mexe com isso não. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem a revelação de Jesus Cristo, o seu cerne existencial está completo. A sua mente está completa. A sua existência está satisfeita. Ele não tem mais necessidade de Platão, de Sócrates, de todos. Não tem necessidade nenhuma. Ele vai conseguir ler os filósofos com uma alegria particular, peculiar, olha, que não tem medida. Você vai ler Sócrates, vai ler Hipócrates, vai ler Platão, vai ler quem que você quer que leia, mas quem está em Cristo, inclusive, não tem nem necessidade de ler esses filósofos, não tem necessidade nenhuma. Não tem necessidade nenhuma. Para quê? Para quê?
Então essa razão que essa filosofia ensina, ela é insuficiente. Ela não vai te conduzir a Cristo, ela não vai te conduzir a Deus. Ela vai te conduzir a um outro local. Vai te conduzir a um outro local. Ela vai te conduzir em um outro centro. É isso mesmo. Esta razão aí, ela vai te conduzir, que não é razão, mas ela vai te conduzir a um outro centro. Que centro? É o seu centro. Ela vai te conduzir no centro da sua idolatria. Ela vai te conduzir no centro da sua, vamos dizer, deusice. No centro do Deus que você faz de si mesmo. Aí que ela vai te conduzir. É só olhar para o mundo. É só olhar para as relações do mundo como são. Você acha que está assim por quê? Por que você acha que está assim? Por causa do pecado. Por causa da distância que Deus está. Da distância que o homem está de Deus. A razão por si mesma não conduz ao homem Cristo. Ao homem Cristo. Vamos ler aqui 1 Coríntios também 1:21. Olha o que está escrito aqui em 1:21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Pô, presta atenção. Paulo falando. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Esse mundo que está aí, esses ensinos que está aí, essa filosofia que vem de geração em geração que está aí. Conheceu a Deus? Na sabedoria de Deus? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes, pela loucura da pregação. Tem como o mundo conhecer a Deus se não for na sabedoria de Deus? Tem? Tem como o mundo conhecer a Deus se não for na sabedoria de Deus? Não tem. E o que é a sabedoria de Deus? Sabe o que é a sabedoria de Deus? Está aqui, ó. Loucura da pregação. Portanto, amigo, você acha que a sua razão natural vai conhecer a Deus? Tem uma notícia para te dar pelo Evangelho. Você vai patinar todos os dias da tua vida e vai chegar a lugar nenhum. Porque a sabedoria humana, a sabedoria do mundo, a vã filosofia, ela não conhece a Deus na sabedoria de Deus. Não conhece a Deus na sabedoria de Deus. Nem conhece a Deus. Porque só se pode conhecer a Deus na sabedoria de Deus. E o que é a sabedoria de Deus? Loucura da pregação. O que é a sabedoria de Deus? Loucura da pregação. Você quer explicar o conhecimento de Deus? É loucura. Razão é suficiente para conhecer a Deus? Essa razão que incutiram na sua cabeça é dos filósofos, do humanismo, da psicologia. É?
O fato de a luz da natureza ser obscurecida pelo pecado também não deve ser ignorado. Porém, tem um detalhe, olha que interessante. O fato de a luz da natureza, essa razão que a gente acha, que a gente define como tendo dentro da cabeça da gente. Eu já abordei, como falei para vocês no começo. O fato de a luz da natureza ser obscurecido pelo pecado não deve ser ignorado. Na distorção do conhecimento que o pecado trouxe, a luz da natureza não é somente inútil com relação às coisas que são espiritualmente boas, mas é inimiga delas. Vou ler de novo. O fato da luz da natureza, essa razão que a gente fala que temos por natureza, ser obscurecida pelo pecado, não deve ser ignorado. Na distorção do conhecimento que o pecado trouxe, a luz da natureza é não somente inútil com relação às coisas que são espiritualmente boas, mas é inimiga delas. A situação extraordinária nesse caso acontece no fato de que quanto maior razão natural há em qualquer opinião ou ação particular, maior oposição a Deus é provável que haja. Vou ler de novo. Está afirmando o que Paulo está dizendo. A situação extraordinária nesse caso acontece no fato de que quanto maior razão natural há em qualquer opinião ou razão particular ou ação particular, maior oposição é provável que haja a Deus. Sabe aquela pessoa que vai usar do conhecimento dos filósofos para te mostrar com veemência, com quanto maior razão ele defender a definição da verdade, sabe o que significa? Mais forte ele está se tornando contra Deus, ou seja, com maior irracionalidade ele está diante de Deus. Isto foi o que aconteceu com todos os grandes filósofos naturais. Eles se tornaram vaidosos em seus raciocínios. Sabe o que a Bíblia fala disso? Deus pega os sábios na sua estultícia. Quer seguir filósofo? Quer seguir filosofia? Quer ter entendimento e conhecimento da verdade através de filosofia? É? Olha para o mundo aí. Olha para o que os filósofos ensinaram à comunidade, à sociedade. Olha como é que a sociedade está. Olha como que uma comunidade está. Olha como esse cavalo de Troia, chamado filosofia, entrou nas igrejas. Olha o que tem feito com as igrejas, essa filosofia. E olha aí o que tem feito com as igrejas. Olha aí. Isso foi o que aconteceu com todos os grandes filósofos naturais. Eles se tornaram vaidosos em seus raciocínios. E quanto mais inquiriram e pesquisavam, mais se afastavam e mais se afastaram da verdade. Romanos 1, 21, 22. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. O mundo não conhecia a Deus. Pela sua sabedoria, aprove a Deus a salvar os crentes. Pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. E vão continuar buscando sabedoria a vida inteira e não vão encontrar. Vai continuar fazendo compêndio de filosofia.
abismos e abismos sendo construídos dentro de pensamentos ilusórios e fantasiosos que não vão levar a lugar nenhum. É isso aí que é a filosofia humana. É isso aí. Ora, o homem natural não aceitam as coisas do Espírito de Deus. Porque lhes são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vou lá em Romanos, lá no livro de João. Vamos no livro de João. Livro de João. Presta atenção que eu vou ler. Olha o que está escrito. Eu pensei num outro versículo, mas eu acho que o adequado é esse. Olha o que está escrito no livro de João, no capítulo 8, no versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aqui o Senhor Jesus está tratando da questão que ele estava falando ali para eles. Então é o seguinte: sem a revelação de Jesus Cristo, sem a revelação de quem Jesus é, sem o convencimento do Espírito Santo na sua mente, no seu espírito, na sua alma, você vai continuar andando por caminhos da sabedoria humana. Você vai continuar andando por caminhos que não são de Deus. O caminho que não vai te levar a conhecer a Deus. Mas Jesus falou que ele veio para os seus, os judeus, e os seus os rejeitaram. Mas por causa da rejeição deles, ele veio para todos aqueles que confessarem o nome de Jesus Cristo. Portanto, quero fazer um convite a você. Há uma razão bíblica, há uma razão eficaz, há uma verdadeira razão. E que razão é essa? Essa razão chama-se Jesus Cristo. A partir do momento que você lê a Bíblia, você lê os Evangelhos, e você se compromete a ler as Escrituras, você se compromete a ler a Palavra de Deus, certamente Deus, na sua misericórdia, no seu amor, e no que a Bíblia chama de graça, a graça de Deus, ela vai te alcançar. E aí a Bíblia vai fazer o seguinte: a Bíblia vai dizer que pelo Espírito de Deus, Deus vai retirar o véu da cegueira que está sobre todos aqueles que ainda não tiveram a revelação do Evangelho. Por quê? Porque o véu da cegueira está sobre eles. É como o apóstolo Paulo diz, como o véu da cegueira está sobre os judeus, que não receberam ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por quê? Porque o véu está sobre eles, o véu da cegueira espiritual está sobre eles. Quem colocou? O diabo. Eles estão debaixo do filho da desobediência, estão debaixo da desobediência, servindo ao diabo. Mas Jesus fala que
Todos aqueles que vierem a Ele e confessarem os seus pecados diante de Jesus, confessarem a Jesus como seu suficiente Salvador, seu Senhor, arrependerem dos seus pecados, entenderem que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e o sangue foi derramado por você, você vai ser salvo por Jesus Cristo, liberto do seu pecado, tirado das mãos de Satanás. Você não vai servir mais ao diabo. Você não vai estar mais debaixo desse mundo que leva as pessoas para o inferno. Não. Você vai vir para Cristo. Jesus vai tirar você das trevas e vai trazer você para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo. Somente através de Jesus. Somente através de Jesus. Portanto, amigos, se existe uma razão, e existe, essa razão chama-se Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, que quer te alcançar, que quer salvar você do inferno, que quer ter um relacionamento pessoal com você, se revelar a você através do amor de Jesus, através do Espírito Santo, através de um relacionamento pessoal com Ele. Um Jesus vivo, um Jesus que não está mais crucificado. Não é um Cristo que está morto na cruz, como esse crucifixo católico, que mostra um Jesus morto na cruz. Não. É um Jesus que não está mais na cruz. É um Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. É um Jesus que ressurgiu dos mortos. É um Jesus que está vivo. É um Senhor dos senhores, um Rei dos reis. Também não é esse Jesus pregado e ensinado por grande parte também desse mundo evangélico, que é um Jesus de cifrão, um Jesus de poder no mundo que vai te colocar nos pináculos do templo para você ser dono de poderes no mundo. Não, não. Esse não é o Jesus da Bíblia, ensinado por muitos evangélicos hoje em dia. Também não é o Jesus da Bíblia, não. Não é, não. O Jesus da Bíblia é o Jesus da Bíblia, que você deve buscar na Bíblia, que você deve buscar lendo a Bíblia, que você deve clamar por misericórdia ao Jesus da Bíblia. E Ele vai se revelar a você como sendo Jesus, único Jesus Cristo. Eu vou usar aqui as palavras de um pastor que disse isso muitos anos atrás, que eu vi, e muito pertinente. Um pastor, muitos anos atrás, que eu ouvi ele falar, o nome dele é pastor Ricardo Gondim. Ele disse isso uma vez, muitos anos atrás, ele disse assim: quem cria um ídolo para si, cria um ídolo para si. E quem cria um ídolo para si, inclusive dá a esse ídolo o nome que quiser dar. Inclusive, pode até chamá-lo de Jesus. Mas não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Você pode criar um ídolo para você e chamá-lo de Jesus. Pode. Mas esse Jesus que você criou para você, que é um ídolo, não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Porque para ser o Jesus da Bíblia, tem que ser conforme o Jesus que a Bíblia ensina. Inclusive, até o próprio Jesus que o pastor Ricardo Gondim ensina, tem que ser como o Jesus da Bíblia. Porque se não for como o Jesus da Bíblia, até o Jesus que o próprio pastor Ricardo Gondim ensina, não é o Jesus da Bíblia. Portanto, a responsabilidade é sua para saber se o Jesus que o pastor Ricardo Gondim ensina é o Jesus da Bíblia. É a sua responsabilidade. Mas Deus tem uma garantia para você e para mim e para todos aqueles que vêm a Cristo. Sabe qual é? Jesus falou assim: todos aqueles que vierem a mim jamais serão arrebatados da minha mão. Portanto, se você foi a Jesus e se você tem ido a Jesus, fique em paz. Você não vai ser tirado de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus não perde uma ovelha sequer. Não perde. Vou ler para a gente complementar esse estudo, João no capítulo 17.
Olha que maravilha isso. Olha que maravilha de palavra. Olha que alegria, que certeza você tem e nós temos. Olha que grandeza é isso. Olha que grandeza. Olha que grandeza. Vou ler João 17. Preste atenção neste texto que é conhecido como a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Olha esse texto. Preste atenção nesse texto. Jesus falou assim e levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, eu rogo por eles. Quem? Estes que estavam no mundo e Deus deu a Jesus Cristo. Jesus está orando por este. Jesus não está orando pelo mundo, mas está orando por estes. Mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Entretanto, eu como eles no mundo, guarda-vos em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham vida, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dá-lhe a tua palavra, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, portanto eles não vivem com a sabedoria do mundo. Eles não têm a sabedoria do mundo, porque quem os deu a sabedoria foi Deus. Foi Deus que os deu a Jesus Cristo, e não foi com a sabedoria do mundo, mas foi com a loucura da pregação que conheceram a Deus. Santifica-os na verdade,
a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E quem que é a verdade? João 14,6, próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, que a loucura de Deus, que a pregação do Evangelho, chegue até você e o converta ao Senhor Jesus Cristo como o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te alcance com a graça e a bondade e misericórdia, e que você se arrependa dos seus pecados em nome de Jesus Cristo e confesse com a sua boca que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador, e suficiente Salvador, e creia no seu coração que o Senhor Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dos mortos, e você será salvo e receberá a vida eterna. E o que é a vida eterna? Como Jesus falou, e a vida eterna é essa: que conheço a ti como único Deus verdadeiro e creio naquele a quem tu enviaste, quem? Jesus Cristo, seu Filho. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.